Olá, sejam muito bem-vindos ao Mentes do Amanhã, um podcast exclusivo da Full Sail University, que fala sobre carreiras e educação internacional. Você é brasileiro e quer desenvolver uma carreira ligada à economia criativa e às tecnologias emergentes? Então aqui é o seu lugar. Eu sou Carol Olival, especialista em educação internacional e Community Outreach Director da Full Sail University. O tema do nosso episódio de hoje é o papel da família na educação internacional. E o convidado do nosso episódio de hoje é Lucas Souza, College Counselor da Beacon School. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Carol. Prazer estar aqui. Lucas, você já contribuiu com o escritório da Education USA, foi onde a gente se conheceu há muitos anos atrás. A Education USA é um grande parceiro na divulgação e no apoio das universidades brasileiras, das universidades americanas aqui no Brasil. E hoje você cuida da área de internacionalização numa escola que tem bastante peso e que ajuda muito os alunos nessa obtenção de repertório de experiências internacionais. Onde você enxerga que está o limite do papel das escolas e onde começa o limite do papel das famílias dentro desse contexto de educação internacional? Excelente, é uma pergunta bastante complexa, porque nós temos diferentes escolas com diferentes perfis. Imagine um país continental como o Brasil, então a Carol mesmo, que conhece bastante diversas escolas, sabe que existem diferentes perfis. Consequentemente, também existem diferentes expectativas. Quando nós falamos de escolas de ponta no Brasil, escolas que tendem a ter uma demanda maior pela internacionalização, que nós temos visto no Brasil são escolas que têm criado o escritório internacional, quando se fala de uma escola brasileira, ou escolas que são bilíngues ou internacionais, existe uma área de aconselhamento. Consequentemente, o limite do papel da escola, eu diria que é primeiro trazer uma informação básica de como é feita a candidatura e o processo de estudos no exterior, como se acessar a graduação no exterior, seja via escritório internacional nas escolas brasileiras, seja no escritório de aconselhamento nas escolas bilíngues ou internacionais. A depender de quão estruturado é esse escritório, esse papel da escola pode ir um pouco além, fazer um trabalho ainda mais especializado, a depender de quão estruturado é esse departamento. Em alguns casos, a escola só consegue ir até um certo limite, fazendo uma orientação ampla e geral. As famílias, elas têm um papel crucial, seja independentemente de quão estruturado é esse departamento. Quanto mais conhecedoras do processo de candidatura e quanto mais cientes da realidade de que existem, ao menos nos Estados Unidos, por exemplo, existem ao menos 4.500 instituições de ensino superior, quanto mais informadas, mais bem esse processo se dará. E é claro que a família também tem um papel crucial de acolhimento desse estudante, desse filho, dessa filha, para além de atuar em parceria com a escola para que esse processo seja o mais fluido possível. Até eu brinco falando que os marinheiros de primeira viagem geralmente têm uma experiência, ou seja, os pais que têm o primeiro filho fazendo o processo de candidatura e o segundo filho geralmente já são marinheiros de segunda viagem, então já são mais naturais e conhecedores do processo. Então acho que de modo geral eu colocaria dessa maneira. Eu imagino que é meio como escolher uma proposta pedagógica, né, de uma escola. Não adianta uma família que tem um determinado conjunto de crenças escolher uma escola com uma proposta pedagógica que não combine, né? Acho que a escola e a família têm que estar de mãos dadas, né? Excelente. Então, a escola, ela naturalmente, ela tem de se casar com o perfil do que a família espera. Existem diversas escolas com diferentes perfis, então, de fato, é uma parceria, e quanto mais a escola e a família acreditarem no mesmo propósito, nos mesmos valores, mais fluido vai ser também esse processo. Como é que você enxerga hoje que está essa questão da expectativa dos pais em relação ao futuro e o processo de escolha de carreira e da própria internacionalização da educação dos filhos? O que você vê no teu dia a dia? Mais uma vez, depende bastante. O Brasil é um país muito grande, mas de modo geral, em escolas está crescendo cada vez mais a pressão das famílias para que haja pelo menos conhecimento da escola sobre o processo de internacionalização e para que haja cada vez mais um acompanhamento, até mesmo dentro da escola,
sobre as primeiras escolhas em carreira. Então, hoje é muito mais comum do que em outras gerações de se ver a figura do orientador educacional dentro da escola. Não se via muito essa figura. Talvez a gente até brinca, às vezes, falando que era um braço do coordenador escolar à nossa época, mas hoje são figuras diferentes e que, às vezes, até viram um departamento em específico. Então, seja nas primeiras escolhas de carreira, seja no processo de candidatura para fora, as famílias elas estão cada vez mais com a expectativa de que a escola se mobilize para que haja, e aí em diversos graus, esse serviço dentro da escola. Então, seja um departamento mais simples ou um departamento mais complexo. Mas as famílias esperam que haja esse conhecimento, mesmo que uma indicação básica por parte das escolas, eu diria que sim. E do contato que você tem com os pais, você sente os pais informados a respeito do que é possível ou é a própria escola que precisa também informar e contar para os pais, principalmente nessa parte de carreiras, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil você trabalhou em outros estados, né? Que não só em São Paulo. Hoje você está em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas quem conhece esse horizonte todo da educação no Brasil, a gente se surpreende a todo momento, né? Eu já estive em lugares como Piauí, São Luís do Maranhão, que você não imagina que vai ter uma escola bilíngue gigantesca, com uma estrutura absurda, e você chega lá e tem, né? Mas também tem o contrário, né? Tem as escolas que são bastante tradicionais, que são bem colocadas dentro do modelo tradicional, né? De educação conteudista, de carreiras tradicionais e tal. E a gente vê isso em todos os lugares onde a gente vai, inclusive em São Paulo, né? Como é que da tua experiência e da tua vivência com os pais, o conhecimento, como é que você enxerga o conhecimento que eles têm sobre novas carreiras? De fato, resumiu bem que na última década houve um processo de aumento muito grande de escolas bilíngues, não somente em São Paulo, mas do Brasil como um todo. Então, hoje, de fato, a gente encontra escola bilíngue nas diversas partes do país, mas também escolas mais tradicionais que se mantêm tradicionais ou escolas tradicionais que têm se colocado cada vez mais à disposição da educação internacional. No que tange a novas carreiras, eu acredito que, pelo fato de que as famílias estão inseridas no mercado de trabalho, elas têm contato, por exemplo, com carreiras como ciência de dados, às vezes a própria família atua com isso. Então, há um conhecimento crescente. É claro que isso muda bastante de cidade para cidade. Nós temos esse conhecimento, a gente sabe que existem cidades um pouco mais tradicionais que prezam mais por carreiras tradicionais como a engenharia, a medicina ou o direito. São Paulo, isso é um pouco mais aberto, apesar de ter contextos mais tradicionais também, né? Mas, de modo geral, acredito que as famílias estão atuando com isso e, consequentemente, estão sabendo disso, das novas carreiras. E isso é atrelado também ao processo de internacionalização, a depender do contexto de família que você conhece. Existem famílias que os pais fizeram um MBA fora, então já voltam com certo conhecimento e esperam que os filhos façam a graduação. E mais excepcionalmente, o próprio pai fez a graduação fora, mas já é uma exceção. Então, de modo geral, acho que é um conhecimento crescente, mas ainda há muita margem para mais conhecimento por parte das famílias, seja das carreiras novas. Acho que é um processo crescente, seja sobre a internacionalização. Isso é uma coisa interessante, né? Porque eu lembro da minha época, quando eu estudava, eu não via tanto, eu não me via levando tanta informação para os meus pais. E hoje, como mãe, eu recebo muita informação da escola. E é uma coisa interessante dos pais pensarem, porque eu acho que quando a gente escolhe uma escola para os nossos filhos, a gente está muito pensando nos filhos, mas a gente não está tanto refletindo de que a gente também vai fazer parte dessa comunidade, né? E esse conhecimento, ele sai da bolha, né? Exato. O processo educativo, ele é contínuo, ao menos escolas IB, por exemplo, nós acreditamos muito em lifelong learning, então a gente nunca para de aprender na vida. E existe hoje maior flexibilidade, abertura e participação das famílias. Por exemplo, no meu contexto escolar específico, nós fazemos algo chamado Café e Educação, em que é um momento de trocas com as famílias. Então, há esse processo educativo com as famílias também. Então, é um pouco diferente de antes. De algumas décadas atrás. De nós, de todos. Onde você acha que estão os maiores desafios para as famílias dentro dessa busca por uma educação internacional para os filhos?
No Brasil, eu diria que ainda o processo de acesso à informação inicial. E eu acho muito legal, pelo menos no meu contexto, as famílias trazem muitas vezes, não sei do que está acontecendo. Então, hoje um desafio é a falta da informação. Então, por exemplo, que não são somente as Ivy Leagues, que são universidades, o que é o conceito de best fit, onde que meu filho de fato, minha filha de fato vai se encaixar, qual o perfil. Então, acesso à informação é um processo educativo, reforçando, então, para as famílias também. Então, quando abre... só os Estados Unidos também é um país muito grande, e algumas famílias acabam conhecendo países outros. Então, é um processo educativo. A falta de informação, acredito que seja o maior desafio hoje, mas o mais legal dessa história é que, ao menos as famílias que eu tenho contato, elas têm abertura para adquirir essa informação. E aí há uma troca. E elas, com essa abertura, elas recebem essa informação. Muitas vezes eu recebo as informações das famílias, porque também é um processo de aprendizado para mim. Então, a gente que trabalha com educação internacional, a gente sabe que a gente nunca para de aprender. Então, eu colocaria esse como um primeiro desafio para as famílias brasileiras ou que moram no Brasil hoje. Muito bem. Se uma família tem o sonho de oferecer uma educação internacional para os seus filhos, quando você pensa que esse processo precisa começar a ser desenhado, precisa nascer? Eu tenho uma história um pouquinho engraçada que eu estava na minha sala, veio um aluno do Year 4, ou seja, ele tinha basicamente 9 anos. E ele bateu na minha porta e falou, eu quero fazer faculdade no exterior. Aí eu falei, que interessante, o que você gosta ou o que você não gosta. É uma história que me enche de amor no coração, assim, é uma felicidade para mim ver o interesse de imediato, mas é claro que a gente tem que entender cada fase do processo educativo. As famílias, o quanto antes melhor. É claro que hoje, desde a educação infantil, existem famílias que já procuram ter informação sobre isso, até porque envolve, por exemplo, nos Estados Unidos, como a gente sabe, um planejamento financeiro. Então, se é cultural para as famílias estadunidenses já fazer uma poupança desde quando a criança nasce, no Brasil isso não é muito processo, não é de muito conhecimento. Então, o processo de uma poupança desde mais novinho já algo recomendado, ou mesmo que seja acesso à informação básica para quando for de fato o momento mais correto para a orientação profissional, primeiras escolhas e o processo de candidatura em si. Como a gente também sabe, a candidatura, de fato, geralmente as universidades elas olham a partir do 9º ano, tudo que é feito do 9º ano para frente. Inclusive, e é muito legal que a Full Sail oferece uma série de atividades que os alunos podem se candidatar, podem participar e fortalecer o currículo, certo? Mas eu diria, embora oficialmente, formalmente, se conte, as coisas passam a contar a partir do 9º ano, o quanto antes essas famílias estarem cientes de como é um processo de candidatura. Para os Estados Unidos, muitas vezes você tem que contar uma história. E não que a gente vá forjar uma história ali para que seja moldada, mas gerar autoconhecimento para esse filho, ou conhecimento para essa família. Quem é essa pessoa, esse filho, o que ele gosta, o que ela gosta, quais são as paixões dele, dela, estimular essas paixões. Então, é um processo que ele, até já falei para os pais do meu contexto, o filho não nasce no 9º ano, ele é formado desde antes, mas e aí? Quem é o seu filho? Ou ele sabe quem ele é, ou ela sabe quem ela é, então é um processo formativo desde antes. Então, quanto antes, melhor, formalmente a partir do 9º ano, no caso Fundamental 2 ou médio, a depender do contexto. E tem super importante isso que você falou, claro, do planejamento financeiro, porque sem ele fica uma escolha quase que impossível, né? Mas a coisa das notas também, né? Tem tantas bolsas que dependem da média de notas e aqui no Brasil ainda isso não é muito conhecido, e aí você vê jovens incríveis que não conseguem concorrer a bolsas porque não cuidaram. Quando eles acordam, já passou um período ali que não dá para voltar, né? Nota, formação de portfólio. Você vê a gente caminhando para um momento em que isso realmente seja do conhecimento de todo mundo, a importância? Minha escola, por exemplo, ela está completando 13 anos agora, e isso, com a formatura da primeira turma,
chegou o conceito do GPA, né, o Grade Point Average, a média escolar do 9º ao 12º. No começo, o que era GPA? Agora todo mundo, mas o GPA, então é um processo também formativo e as pessoas elas vão criando consciência disso e o próprio aluno vai entendendo da importância da média escolar. Claro que, como você disse, o portfólio é algo muito legal dos Estados Unidos, é que a avaliação ela é holística, então o portfólio, as atividades extracurriculares, as redações, as entrevistas, tudo isso conta bastante. Então, essa visão do ser humano como um todo, mas também que deve ser iniciado antes, né? Então, acredito que há um início dessa consciência, mas é um processo inicial, então, a depender do contexto desconhecido ainda, mas de modo geral, cada vez está nascendo, eu espero que se fortaleça o conhecimento dessa educação internacional. Aqui, às vezes, a gente acho que corre um pouco atrás do rabo, porque a gente busca esse caminho, né? Acho que todo mundo entende a importância de ter um bom histórico escolar, de ter projetos que demonstrem os seus interesses, que promovam o autoconhecimento, mas aí vem o vestibular, né? E aí é uma onda um pouco quase que contrária ao caminho que está sendo traçado, né? Muitas vezes é nadar contra a maré, especialmente se for uma escola bastante mais tradicional, em que grandes aprovações em universidades brasileiras ainda é algo muito colocado. Eu imagino que essa aprovação no vestibular, então não se olham as notas da escola, não se olha as atividades extracurriculares, não se olha a carta de recomendação, mas é voltado para 2 dias do ano ou um dia às vezes. Então acaba que vira totalmente test-centered, né? Então é um preparatório para uma avaliação. O que realmente pode acontecer, é uma das possibilidades, mas no meu contexto, como tem alunos que chegam a tentar, mas também há muitos alunos que tentam Brasil, né? Mas que também tentam fora, então é muito interessante que eu veja esses dois universos e realmente existem universidades que estão se abrindo para um processo de admissão um pouco mais holístico, que traz uma certa felicidade, e usando critérios outros que não apenas uma prova com tanto conteúdo e tão pesada, que algumas pesquisas comparam com de outros países que também, o French Bac ou o Gaokao na China, que são provas extremamente pesadas, mas que definem, em tese, aquela porta de entrada. Tem que achar um equilíbrio, né? Quais as maiores diferenças que você já pôde perceber entre jovens que tiveram a oportunidade de uma experiência internacional e jovens que nunca tiveram essa experiência? Acho que isso é muito interessante. Algo no meu contexto, acho que de São Paulo, de modo geral, está se ampliando a popularidade dos cursos de férias e mesmo que seja uma experiência muito breve, já é muito interessante como eu já vejo um processo de maturidade ali. Então, um aluno que teve de passar 2, 3, 4 semanas, como a gente sabe culturalmente no Brasil, o aluno dificilmente lava roupa ou faz atividades básicas, e quando tem de passar 4 semanas apenas se virando, já volta um pouco mais maduro. Então, acho que tem a questão da maturidade, mas também a questão da abertura para a diversidade, para a visão de mundo. Então, alguns alunos foram fazer curso de verão na Holanda, ou mesmo na Flórida, ou Nova York, acabam voltando já com uma visão do que é o outro, quem é o outro. Então, muitas vezes as pessoas ficam ou fechadas em São Paulo, ou só nas suas respectivas cidades, e não tem essa visão maior. Então, acho que essa experiência ela amplia bastante essa visão de mundo, maturidade e até mesmo capacidade analítica e crítica. Então, é uma pessoa que ela consegue ter mais jogo de cintura nas demandas da vida, assim, ela consegue entender o que é priorizar, a capacidade de priorização, a habilidade de priorização, ela muitas vezes não é uma habilidade que ela é imediata, e estudar fora envolve definir prioridades, a adaptação, resiliência. Então, eu vejo isso no meu dia a dia. Legal. Muito bom. Para a gente finalizar, Lucas, qual foi a sua experiência mais significativa com a educação internacional e como é que a educação internacional veio para sua vida? Também eu não fugi à regra de início, não tinha conhecimento algum, nem sabia, nem cogitava a possibilidade de fazer uma graduação fora do Brasil, vinha de uma cidade de educação mais tradicional, vestibulesca, mas uma vez que eu fui fazer a Universidade de Brasília, numa cidade e numa universidade que tinham possibilidades de educação internacional,
a primeira oportunidade que eu tive, criei a consciência da existência, eu agarrei. Então, foi quando eu fui fazer um curso nos Estados Unidos, então, atrelado à graduação que eu fazia. Então, e aquele momento foi transformador, assim. Então, foi uma abertura para o que há lá fora e para uma visão de mundo, diversidade, tudo aquilo que eu trouxe. Uma adaptação, então, uma dificuldade onde eu vou, o que eu faço, em outro idioma, certo? Mas a partir dali foi só... Então não parei mais. Então dali já nunca parei de estar em contato com o contexto internacional. Já emendei numa educação internacional de muitos anos, trabalhando com educação internacional de muitos anos. E é um prazer, assim, acho que Carol e eu vivemos isso e é um prazer estar na educação internacional. É um bichinho que pica a gente, né? Sim. Muito bem, obrigada, Muito Lucas, obrigado. por compartilhar tudo isso com a gente. A gente está aqui falando de jovens e a gente traz agora o quadro Aluno em Pauta, que é um momento em que a gente conversa com quem está efetivamente pensando em escolha de carreira e começando a construção de um futuro profissional, para a gente entender qual é a visão do próprio jovem sobre o papel da educação internacional. Vamos receber aqui no nosso podcast a Rafaela Polo, aluna do Colégio Leffler, que fica em Salvador. A Rafaela termina o ensino médio em 2025. A Rafa foi vencedora de um dos desafios do TechFest, uma competição de projetos de tecnologia que a FOSEO oferece para alunos que estão dentro do high school, que aqui equivale do 9º ao 3º ano do médio. A Rafa ganhou o desafio de App Design Prototype no ano de 2023. Seja bem-vinda, Rafa. Tudo bem? Muito obrigada, Carol. Tudo. Muito bom estar aqui com você, Rafa. Vou começar te perguntando, primeiro te parabenizando de novo por ter vencido um dos desafios que mais teve competidores no TechFest de 2023. E contando um pouquinho da ideia do seu aplicativo, mas vou pedir para você contar mais sobre como foi o seu projeto. O escopo do TechFest, desse desafio que você venceu, era montar um aplicativo que pudesse ajudar a comunidade de alguma forma. E você levou o troféu desse desafio. Conta um pouquinho desse aplicativo que você criou. Então, o meu aplicativo ele foi desenvolvido para ajudar pessoas com condições relacionadas à perda de memória ou pessoas que já quisessem prevenir isso. Então, ele tinha uma interface que tinha umas abordagens bem holísticas e divertidas, tanto que eu programei para parecer um joguinho, um quiz, que a pessoa estiver jogando sobre a própria vida. E, enquanto isso, ele tinha um espaçamento correto para poder estimular a memória e a lembrança. Então, foi basicamente isso, para ajudar esse público e não restringir a outras pessoas também, que já quisessem se adiantar e ir prevenindo. Rafa, quantos anos você tá mesmo? 15. 15 anos, muito bem. Ela fala tudo isso do aplicativo como se fosse super comum para qualquer pessoa, né? Tinha uma coisa no seu aplicativo também que visava ajudar pessoas com deficiência, né? Auditiva, não tinha? Auditiva não, era de memória mesmo. Mas não tinha uma narradora que fazia... Sim. Tinha, sim, que isso a gente ficou super impressionado. Tinha uma narradora narrando o que era falado no aplicativo. Foi uma das coisas que a gente mais achou interessantes, além da ideia, né? E eu fiquei muito impressionada quando eu fui para o Leffler entregar o troféu e a gente te chamou. E geralmente, eu faço bastante cerimônia de entrega de troféu. E geralmente os alunos não querem muito, eles recebem meio assim com vergonha, não querem falar. A Rafa mandou um discurso da importância da memória que eu falei, gente, ela escreveu um texto e decorou para falar na cerimônia. Aí eu perguntei para ela, você decorou esse texto? Ela, não. Eu falei o que me deu vontade de falar. Você lembra o que você falou na época, Rafa? Eu lembro. Mais ou menos, eu lembro que eu falei da importância da memória e que realmente é isso que nos faz ser quem nós somos hoje. Eu falei, olha quanta sabedoria. Fiquei muito impressionada mesmo com você. O que você vê de ganho para você, Rafa, de aprendizado no TechFest?
Então, no TechFest, eu tive que aprimorar muito a minha resiliência para poder fazer meu aplicativo com disciplina, ter aquela coisa de todo dia eu vou fazer, mesmo com os imprevistos que aconteceram na semana em que eu estava fazendo, e que eu tive um senso de envolvimento muito grande, porque quando a gente pesquisa sobre um projeto, a gente começa a se solidarizar muito com ele, porque a gente descobre coisas que antes eram totalmente fora do nosso horizonte, fora do que a gente pensa, e que é algo muito constrito, às vezes, até como vocês estavam falando, na nossa cidade, e que não estão no nosso cotidiano, mas estão no nosso mundo. Então, eu acho que esse senso que eu ganhei foi extremamente importante de poder ter esse conhecimento. E o que eu mais valorizei, então, foi essa bagagem de aprendizado que veio junto com o prêmio. E como é que foi para você a experiência de fazer tudo isso em inglês? Uma experiência com uma universidade que não é brasileira, dentro desse contexto internacional? Eu já tinha participado de algumas competições em inglês, mas com certeza essa foi a que exigiu mais habilidades, porque eu tinha que formular o texto para enviar a descrição do aplicativo, fazer a fala e tudo mais. Mas foi tudo bem, foi ótimo. O que você vê de diferente quando você é desafiada a entregar um projeto aqui para o Brasil, em português, e quando esse desafio vem dentro de um contexto internacional? Quando ele vem dentro de um contexto internacional, a nossa visão tem que estar muito mais amplificada para ter esse sentimento de que a gente está enriquecendo nossos conhecimentos interculturais e a compreensão global, e para realmente nos colocarmos não só no visão eu, minha cidade, minha rua, meu colégio, mas na visão eu, mundo. Que legal ouvir isso, Rafa. Você já tem ideia do que você imagina fazer de carreira? Eu gosto muito de várias propostas da Full Sail, inclusive, e eu penso em ir para essa área. Para qual das áreas especificamente? Para a área de tecnologia? Eu gosto muito da área de economia e essas coisas. Eu gosto bastante de números, de matemática, essas coisas. Então, eu com certeza gostaria de continuar isso na minha graduação. Que legal, muito bem. Vou pedir para o Lucas, que está aqui com a gente, que ouviu um pouquinho da história que você compartilhou, para ele, com a experiência toda que ele tem de ajuda a jovens que têm a sua idade, que estão nesse momento de começar a pensar em carreira, se ele tem alguma dica de ouro, algum conselho para te dar. Claro. Primeiro, prazer em conhecê-la. Segundo, parabéns pela premiação. Um prazer também ver como existem pessoas de diferentes partes do país. Eu acho que é muito legal. E, bom, uma dica. Se forma em 2025, certo? Muitos alunos pensam que eles têm de fazer vários projetos, mas não dar consistência em um projeto. Então, uma dica é: continue ao longo dos 2 próximos anos, se essa é uma paixão que você tem, como você disse, sobre um tema tão importante como o tema da memória, dê consistência continuando o projeto. Porque muitas vezes, como algumas universidades deixam enviar o CV, o currículo na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, a descrição das atividades, os alunos pensam que tem que fazer muitas atividades, mas não dá consistência. Então, eu digo isso de ter essa atividade não somente agora, pontualmente, mas como dar continuidade a esse projeto. Talvez seja esse um desafio para você. Liderança, que eu imagino que parece que então você já assumiu à frente do projeto. E impacto. Então, eu acredito que você trouxe uma importância do impacto social, impacto na vida das outras pessoas, porque de alguma forma você traz uma mensagem bonita e uma solução para um desafio que possa vir a existir. Então, consistência, liderança e impacto. 3 dicas aí. Aí, Rafa, muito bem. E vou complementar aqui as dicas do Lucas, que você tem mais 2 anos aí de ensino médio e tem muita competição da Full Sail aí pela frente ainda. Espero ver os seus projetos lá. É muito legal a gente ver uma menina entregando projetos de tecnologia, ganhando prêmios. Esse mercado precisa da representatividade feminina e é muito legal ver alguém com a tua visão, com o teu comprometimento, participando de projetos assim. Espero te ver, no mínimo, em 2024 e 2025 nas competições. Obrigada, Rafa. Um beijo para você. Muito obrigada, eu que agradeço.
O Mentes do Amanhã fica por aqui, mas te esperamos no próximo episódio Inovação Global e Tecnologias Emergentes. Se você quer saber como a Full Sail tem transformado o jeito dos brasileiros estudarem no exterior, acesse o nosso site e siga as redes sociais da Full Sail Brasil Community. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!